Vamos ver se começou. Espera dar start aqui. Começamos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estamos começando a nossa semana teológica em parceria do Centro Teológico Batista Livre com o NERCS, Núcleo de Estudos de Religião, Ciência e Sociedade, uma iniciativa de várias pessoas aqui da Igreja Batista Livre, de pessoas da academia, pessoas que trabalham já com várias áreas de pesquisa. O pastor Marcelo capitaneou esse início, essa ideia inicial desse núcleo, e nós teremos nessa Semana Teológica um primeiro encontro onde discutiremos temas bem pertinentes, bem interessantes, e quero agradecer a presença de cada um, que Deus abençoe e que possa ser um momento aí de aprendizado, de crescimento, de uma discussão saudável para o crescimento do reino. Marcelo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria a gente poder estar fazendo essa Semana Teológica em parceria aí com um núcleo que surgiu do meio do CTBL e principalmente poder tocar em assuntos que antes talvez seria um tabu para alguns, né? Então, falar de fé, falar de filosofia e ciência, né? Principalmente no meio evangélico, que às vezes tem um pensamento talvez complicado a respeito, acho que é um dos nossos papéis como seminário, né, de poder estar desafiando não só os nossos alunos, mas o corpo de Cristo, né, e capacitando todos eles. Voltei aqui. Vamos rodar uma vinhetinha que a gente fez para a Semana Teológica? Bora! Aí, voltamos. Pessoal, quero agradecer aqui a presença do Rafael, Heber, Ricardo, Rubens, quem é Moment with God, que eu não sei quem é, Alana, Cidinho. Tá parecendo uma aula do CTBL aqui, tô com saudade de vocês. Olha quem chegou. Boa noite, Mariana. Você está sem microfone. Olá, tudo bem? Tudo Estão me escutando? Perfeito. Estamos. Então tá bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Certo. Mariana, se apresenta aí para o povo um pouquinho, para quem não viu tua live anterior do CTBL, quem é você, de onde que você caiu nessa história do NERCS aqui, qual a sua área de pesquisa, sua linha de trabalho? Tá certo, vamos lá. Então, eu sou biomédica, eu trabalho na área da saúde com um banco de sangue, eu trabalho no Hospital Boldrini, aqui de Campinas, e eu faço mestrado na Unicamp, né, na área de saúde da criança e do adolescente. Se Deus quiser, até o ano que vem eu já estou terminando e partindo para uma próxima pesquisa aí, né? A minha área de pesquisa é na parte de HIV e tuberculose. E, então, assim, estou na reta final, graças a Deus, né? E eu sou da Igreja Batista Livre, eu era da Família da Fé, e quando eu comecei a namorar o Anderson, ele já era desde pequenininho da família da Batista Livre, e daí faz 2 anos que nós casamos, e daí eu migrei para Batista, né? E nesse período aí eu conheci o pastor Marcelo, e, né, faz um tempinho aí, alguns meses, que ele me mostrou esse projeto, né, e eu, como uma pesquisadora, né, da área da saúde, da área da ciência e tudo, curiosa, eu gosto de saber como funciona, como que são as coisas, eu amei a ideia, e agora estou aqui com vocês, graças a Deus.
E, Mari, você sabe que eu estava pensando aqui, né, nessa questão de pesquisa, né? Como é que você definiria a sua área de pesquisa, assim? Como é que a melhor definição do que é ser biomédica? Olha, a melhor definição, eu acho que assim, é você querer entender um pouquinho mais como as coisas funcionam mesmo, né? Que nem eu falei, você ter essa curiosidade. E uma coisa que eu sou fascinada é como o nosso corpo ele funciona, né? Então, assim, o que que eu posso fazer para assim, para o próximo, né? O que que eu posso contribuir, tanto com a área de pesquisa, né, na área que eu trabalho mesmo, dentro de um hospital, dando né, um conforto, um respaldo maior para aquele paciente que está ali precisando, né? Então, assim, o que eu defino a biomedicina como uma área que você tem a vontade de fazer algo para sempre estar melhorando para o próximo, né? Então, você contribuindo mesmo com o próximo, né? O que, que eu posso estar fazendo para trazer as melhorias mesmo, né? E sabendo como funciona, como que são as coisas. Eu acho tudo muito fantástico, essa máquina que é o nosso corpo, né? Que é tudo muito perfeito, tudo muito é fantástico como funciona, como que a gente consegue, né? Você pega dos estudos antigamente, onde a gente chegou com a tecnologia, com o conhecimento. Então, é isso, é uma área da curiosidade. E assim, uma coisa que é importante a gente poder, né? A gente está na fase de conceituação. Como é que você conceituaria o que é ciência? Imagina o seguinte, que o nosso objetivo e desafio é dialogar, né? Então, imagina que às vezes a gente vai falar dentro do nosso meio, né? Muitas pessoas não têm nada contra a ciência, mas tem aqueles que se opõem, né? Então, vamos conceituar, vamos fazer aquela coisa de o que é o que nós fazemos. Então, ciência, o que é ciência, Mari? Vamos lá. Eu gosto de começar falando realmente o que é a definição, né? E para isso, a definição do dicionário mesmo. Eu acho que é uma definição assim fantástica. Ele diz assim, ó, que ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. E daí ele fala que é o corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente, né? Então, a ciência, ela é a prova das coisas que são vistas, são observadas, documentadas, quantificadas. Ela quer provar a existência das coisas, né? Então, assim, o conceito de ciência é isso. Você idealizar, você falar, ué, mas por que que isso existe? Para que isso existe? Você ter as dúvidas, né? Você levantar as dúvidas e você ir em busca de provar, né? Com pesquisas, observações, tudo, o porquê de tudo aquilo. Então, um conceito claro para mim é isso, a ciência, ela explica de forma racional as coisas, né? E é isso que é a questão, você juntar essa ciência agora, né, da forma, a razão, né, com a emoção, com tudo, né? Mas a ciência é aquela, sim, olha, eu tenho que provar o porquê disso. Mari, a gente vai fazer o caminho inverso, porque a gente começou pela ciência, vai falar de filosofia, vou deixar para o pastor Lucas a questão da fé. Deixa que ele vai conceituar a fé Tá, para a gente. Mas é perfeito. engraçado porque, por exemplo, filosofia é uma área que geralmente o pessoal tem muito medo, né? Fala assim, pô, você vai fazer filosofia, se você é cristão, o pessoal vai falar, você vai virar ateu, né? Filosofia é coisa de ateu, né? É um pouco do senso comum, até eu compartilhei um pouco desse sentimento, mas a pessoa pergunta qual é a relação de filosofia, ciência e fé? Eu falo,
da filosofia com a ciência, a primeira coisa é que filosofia não é ciência, no sentido de método científico, tá? Nós não temos um objeto de estudo, por exemplo. Você não tem assim, a biologia vai estudar os seres vivos, a biomedicina vai estudar várias questões a respeito dos seres vivos e criar vacinas e por aí vai. O objeto de estudo da filosofia é o pensamento, né? Se a gente pudesse falar, é o pensar de forma saudável, ou como alguns filósofos falariam, é o bem pensar. Mas uma coisa que surpreende muitos cristãos é que a filosofia e a teologia caminharam juntas por muito tempo, e a ruptura aconteceu muito recente, assim, há uns 250 anos, por aí, 300 anos, quando tem uma ruptura, quando o movimento evangélico ele dá uma priorização aí aos grandes evangelismos, e a filosofia, por estar aí num período de iluminismo, acaba aderindo a um pensamento que era da época, né, que era mais ateísta de fato, mas a filosofia, na verdade, se eu pudesse pontuar a diferença entre ciência e filosofia, é que as duas, primeiro, que é de igual, as duas partem de um processo de busca pelo conhecimento. Só que a ciência, ela explicaria o como, né? Então, assim, como as coisas funcionam. Porque é o que o método científico, você me corrige, tá, Mário, se eu estiver errado, é o que o método científico permite, explicar o funcionamento das coisas. A filosofia, a gente brinca que ela é um pouquinho mais atrevida, porque ela vai no porquê. Então, assim, se a gente pegar um astrofísico, é que a gente não tem nenhum astrofísico ainda no NERCS, então vamos convidar todo mundo. Mas, por exemplo, a astrofísica explicaria como o Big Bang ocorreu. A filosofia faria o porquê que isso ocorreu. Então, isso pode implicar na possibilidade da existência de Deus. Então, como Deus não pode ser provado pelo método científico, então a filosofia, ela abraça isso, né? Tem um artigo do Quentin Smith, né, que é um filósofo da década de 60, a revista Time publicou: Deus não está morto, ele está bem vivo nas instituições de filosofia, porque na filosofia realmente a gente trabalha essa possibilidade da existência de Deus. E eu vou deixar para o pastor Lucas, porque a filosofia, nesse caso, ela é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta muito boa, principalmente para a teologia, ela pode ser utilizada pela teologia, na parte da argumentação racional, né? A fé, ela também implica em racionalidade, né? A gente sempre pensa na fé como algo, aquilo que apenas aquilo que não se vê, né? Mas isso é limitar o próprio significado da palavra fé. Então, o que distinguiria realmente a ciência da filosofia é que, embora os processos sejam parecidos, as formas e as consequências são caminhos distintos, né? Então, vou passar... Lucas, a gente já falou agora de ciência, falamos de filosofia. Fala para a gente aí a questão da teologia. Onde entra a teologia nisso tudo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Você conseguiu na hora H, tava um barulhão aqui, né, Marcelo? Eu ouvi o final. Ele segurou até o final. Boa noite, Mari. Boa noite, Marcelo. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, viu, Marcelo? Porque vocês são pessoas especialistas em todas as áreas. Eu sou um entusiasta do estudo, do conhecimento. E falar em teologia, antes de falar de teologia, vamos pensar em propósito, né? Quando você está falando sobre o propósito da ciência, o propósito da filosofia, o fato é que a ciência, ela hoje move há muitos anos, né? Há alguns séculos, ela tem movido a humanidade, né? E arrogantemente, na minha percepção, ela tomou para si a responsabilidade de explicar todas as coisas. E a partir do momento que a gente tem essa pretensão de explicar todas as coisas, a gente tende a excluir aquilo que é diferente. Mas no passado, e vamos falar em teologia, não somente na visão bíblica da revelação, mas em qualquer tipo de sociedade, né? A concepção daquilo que é transcendente ao mundo moveu a sociedade. E a sociedade foi se estabelecendo. A filosofia adentrou, né, esse tipo de desenvolvimento, mas foi a percepção de mundo dos primeiros homens, se a gente puder pensar, né?
que a percepção de mundo a partir daquilo que é transcendente, que também moveu a história. Então, pensar na teologia é pensar naquilo que moveu a história durante milênios, né? Pensar no aspecto que está acima daquilo que é natural fez com que as pessoas construíssem, que as pessoas descobrissem, que as pessoas se relacionassem. Então, a teologia é aquilo que moveu o mundo durante muito tempo. E é lógico que se a gente fizer agora, a gente vai entrar no debate aí um pouquinho, falar sobre Platão, Aristóteles, Descartes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso talvez, né? Acho que o pastor Marcelo vai entrar, mas eu acho que assim como em algum momento da história a teologia excluiu o método científico, a racionalidade, a filosofia, hoje está acontecendo o inverso, né? São 3 áreas do conhecimento, que é lógico, né? A ciência e a filosofia não vão explicar o caminho para a salvação, né? A gente sabe disso, né? Mas são saberes que se complementam no sentido da vivência, né? Da experiência da vida. Então eu penso na teologia como aquilo que moveu a história, que se a gente pensar na teologia bíblica, aquilo que revela Deus e a sua vontade, mas que não deve ser excluído do aprendizado, porque nem todas as coisas são explicadas pelo método científico, né? Então, acho que para começar, só uma participação. Bom, vou aproveitar, enquanto você está com a bola levantada, né, no vôlei aí, eu vou aproveitar e fazer aquela pergunta difícil que todos nós já ouvimos. Então, a teologia, ela pode ser considerada um campo de conhecimento válido? É aquela questão, né? A gente recentemente ouvindo uma explicação, um podcast aí, porque a mesma pergunta é feita a respeito, por exemplo, da psicologia, né? Perguntam se a psicologia e as suas derivações, né? Muito por conta daquele livro, né, que foi lançado recentemente por uma companheira da Mari aí, da área científica, nem vou citar o nome dela, mas ela foi muito conhecida aí no tempo da pandemia. Ela colocou algumas áreas do conhecimento como pseudociências, né? Inclusive a psicanálise como uma pseudociência. A pergunta é: por que a ciência determina a única forma de se conhecer o mundo? Essa é a questão. Por que a ciência determina só isso? Então, se a gente parar para pensar, existem um dos aspectos da ciência que a Mari mencionou é a observação, né? A observação. Se você vai, por exemplo, um consultório de psicologia, eles vão ouvindo, conhecendo a história, não tem explicações para algumas reações. Então, um psicólogo ele vai trabalhando dentro do seu consultório muito com observação. Ele tem método, ele tem processo. Algumas áreas da psicologia se aproximam mais do método científico, outras se distanciam um pouco mais. Mas o fato é que as pessoas estão seguindo com a psicologia e ela tem sido importante nas últimas décadas, né? O desconhecido, às vezes, faz com que a gente limite. A teologia, ela trabalha muito com o transcendente, com o desconhecido. E para algumas pessoas, ela não é equiparável com uma área de conhecimento válida. Mas, como eu disse inicialmente, ela é mais do que uma área válida. É uma área que tem movido a história, que tem transformado as pessoas, transformado as famílias, falando em teologia como a revelação, não como uma ciência. Não estamos falando de ciência da religião, nós estamos falando de teologia mesmo, né? Estamos falando daquilo que é a revelação de Deus, né? O estudo da revelação. Então, acho que ela é mais do que válida, ela é aquilo que conduziu a história até aqui. E aproveitando, porque agora a gente tem uma cientista no nosso meio, né? Porque às vezes os próprios cristãos às vezes fazem esse papel de desmerecer a teologia, né? A gente tem alguns movimentos que faz aquela coisa que a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas a gente sabe que a teologia é extremamente importante, principalmente para a saúde da igreja, do corpo de Cristo, né? Uma teologia saudável, sim, bem conduzida, bem ensinada, ela é extremamente saudável para a igreja, né? E aí, Mari, você como cientista, tá? Vamos puxar a bola para você aqui, que isso é muito legal, porque uma das coisas que eu vejo, assim, eu vou falar a crítica científica dos cientistas ateus em relação a cientistas cristãos. É assim, você pode fazer ciência desde que você deixe a Bíblia fora do laboratório, né? Exatamente. Você ouviu isso alguns biólogos de renome já falaram isso, né? Sim. Como a gente está nessa parte de dialogar e conciliar, como é que você concilia a sua fé, os seus princípios cristãos,
com aquilo que você faz como ciência? Vamos lá. É isso mesmo. Por mais que hoje, atualmente, está cada vez mais claro que a ciência e a fé, a teologia, elas caminham juntas, né? Cada vez mais isso está se solidificando. Mas lá atrás se perdeu isso e se solidificou que foram dois mundos totalmente opostos, né? Então, assim, até hoje você escuta muito isso. Nossa, mas como assim? Você quer ser pesquisadora, mas você quer ter alguma crença? Né? Você quer fazer ciência, você quer estudar, você quer investigar, mas você quer acreditar em Deus, né? Assim, chega a ser algo pesado assim, nos termos de, nossa, mas é uma visão muito restrita você querer acreditar que Deus existe, né? Então, assim, eu acho que isso é um contexto muito histórico, né? Que vem lá desde, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu acho que vem desde a época de Hipócrates, lá, do pai da medicina, onde tinha as diferenças sociais e que a classe médica ela passou a ser vista como semideuses, né? Que eles acreditavam que os médicos tinham o poder de curar as pessoas através de poder mesmo e de conhecimento. E isso eu vejo que reflete muito ainda na nossa atualidade, né? E, inclusive, principalmente assim, em universidades de campo federal, estadual, você vê muito isso, que chega a ser algo assim, não, para você conseguir, você tem que deixar a tua fé de lado, né? Então, mas hoje, eu vejo que de uma forma muito sutil e devagar, isso está mudando, né? Porque até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela teve que se render aos pés de que, não, os benefícios da fé, seja ela qual for, não estou falando só do cristianismo, né? O benefício da fé, ela tem sido estudada e tem visto que sim, que ela influencia na saúde das pessoas, tanto física quanto mental, como biológica. Então, assim, é um cenário que está se mudando, mas lentamente, né? Porque você ainda vê cientistas, pesquisadores cristãos que, quando começam a expressar a sua fé, logo já vem do outro lado rebatendo, que é falando, a grande maioria não, você tem a cabeça fechada, você tem que expandir o seu conhecimento, não tem como você vincular uma pesquisa, um dado à sua fé. Você tem que abdicar disso, né? Então, não, hoje o diálogo ele está se abrindo. Não é fácil, ainda é um tabu aí que a gente vai ter que percorrer muito, né? Mas principalmente na área, eu vejo muito também na área biológica, né? Essa questão de, não, a cura ela é extremamente assim, não, o remédio curou. Não tem como você mudar o diagnóstico de uma pessoa, né? Eu vejo isso. Eu já tive casos de que, tipo, você fica assim, não, mas isso aí não tem explicação. Como que mudou? Né? Um diagnóstico, enfim, você fala, não tem como, né? Mas mesmo assim, não. A gente precisa estudar mais, porque tem um porquê. Tem o porquê de ter acontecido isso. As pessoas, elas não se conformam pelo fato de, né, às vezes, por exemplo, um pai de paciente, não, doutor, eu orei e Deus me escutou, né? Então, não, isso não está certo, não pode ter sido isso, né? Mari, Então, por isso que... Oi. deixa eu te interromper, já que a gente está dialogando. Quando você pensa, você mencionou, agora, tudo que for ciência, você me corrige, como eu vou falar com o pastor Marcelo. Você falou que hoje, por exemplo, está mudando. Então, as pessoas estão observando e as pessoas estão vendo um resultado. Talvez elas não entendam como isso aconteceu.
E o fato de Exatamente. não entender como isso aconteceu, para quem segue o método científico, é muito difícil, né? Assim, Exato. então, assim, pensando um pouquinho na origem de tudo, assim, na origem da universidade moderna, os grandes incentivadores da universidade moderna foram os cristãos, né? Foram os Exato. teólogos, né? Então, o conhecimento intelectual ele estava muito nos monastérios. Eles caminharam para as catedrais, né? E no início do segundo milênio aí da era cristã, o que aconteceu é que as escolas funcionavam nas catedrais, que foi a gênese do que foi a formação universitária. Então, o estímulo era para que nós entendêssemos o mundo, as questões não somente transcendentes, mas também as questões naturais, né? Só que o homem, ele nos dias de hoje, eu entendo que, como a gente tem muita informação, a gente não consegue viver sem uma explicação muito clara, muito minuciosa. E esse desconforto, aí eu caio na área da filosofia, esse mal-estar da civilização, citando Freud, né? Esse mal-estar, ele tem gerado pessoas que anulam os outros. O fato é que muitas coisas não vão ter explicação. Porque o mesmo medicamento aplicado para determinada pessoa por determinado tempo vai ter um resultado diferente. Né? Essa é a realidade da vida. A gente não consegue curar a todos. Então, acho que a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. Isso é o primeiro passo para a gente dialogar com outras áreas. Exatamente, é isso. E é isso também da evolução, né, histórica. Quando passou-se a estudar e dar prioridade, por exemplo, para a doença e não para o doente, né? Exato. Quando começou a fragmentação do estudo, né? Que assim, não, nós não podemos mais estudar o todo. Não dá mais. A gente tem que passar a entender cada coisa como ela é, né? Só que isso trouxe, ótimo, teve um avanço científico absurdo, né? Porque hoje é simples, a gente olha, por exemplo, eu preciso de um cardiologista, vou num cardiologista. Eu estou com um problema no meu pé. Não, vai em tal lugar. Você vai em tal lugar. Você tem várias, né, áreas hoje em dia. Só que com isso, se perdeu também essa parte de que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, a gente não pode, não, olha, mas isso é um problema em tal área, então vai ser tratado aquela área. E às vezes não, né? Como a gente já escutou tanto disso, né? Às vezes você escuta assim, por exemplo, fulano de tal tá com uma tosse. Faz meses que está com essa tosse. Já fez de tudo, já procurou todo tipo de médico, já falaram que era alérgico, já falaram que era alguma coisa de pulmão, fizeram teste para tuberculose e não deu nada. Passaram todo tipo de remédio e nada funcionou. Aí um conhecido dessa pessoa chegou para mim, por que você não vai num gastro? Eu estava com o mesmo problema. Não é? Aí a pessoa vai depois, exatamente, né? Então, assim, a gente não pode se contentar que, ok, cada especialidade é uma sua especialidade, mas, vamos dizer, o produto final, que somos nós, a gente não pode tratá-lo como uma parte. Cada pessoa é única e ela tem que ser tratada como um todo. E isso não só na área de saúde, né? O geral, tudo. A gente não pode achar que cada pessoa, não, é uma partezinha, não. Não, que é muito além disso, não é verdade? Então, é esse o caminho mesmo, né? A gente não pode se esquecer da essência, né? Que é um todo. E tem uma coisa que é legal, assim, em tese, quando a gente fala de método científico, deveria existir um espírito de humildade para reconhecer o erro. Né? Assim, seria uma coisa básica, você fala, puxa, erramos, então nós vamos reformular as hipóteses para a gente procurar uma solução. E o que a gente vê, aliás, é um problema das três áreas que a gente está mencionando, às vezes, que é a arrogância acadêmica, tanto de filósofos, tanto de cientistas, quanto de teólogos, né? Quando, na verdade, lidar com o conhecimento, principalmente sabendo que o conhecimento ele vem de Deus e tudo vem de Deus, né? O cientista, aceitando, querendo ou não, ele está lidando com revelação geral, ele está lidando com aquilo que Deus criou.
né, o teólogo, ele está lidando com revelação geral, com revelação específica, né, com a Bíblia, e isso deveria levar ele a uma humildade, não uma soberba. O filósofo ele deveria ficar fascinado, às vezes, pela própria ignorância, como diria um bom socrático, né? Mas é o que a gente acaba não vendo. Mas aí, como a gente está em áreas de conexões, eu vou desafiar o pastor Lucas, porque assim, tem uma coisa que é legal. Ele fala que ele está aqui, não sabe o que ele está fazendo aqui, mas é importante. Porque uma das grandes contribuições que a gente tem hoje para o aumento de pessoas crendo em Jesus Cristo é justamente uma coisa que a gente chama de evidência histórica, né? Alguns historiadores vão falar que não tem como você provar a fé pela história, né? Que são assim como a ciência vão falar, não, são caminhos irreconciliáveis. Como o pastor Lucas já escreveu 2 livros sobre a área de história da igreja, então eu já estou entregando aqui, tá, pessoal? Ó, o merchan aí, pastor. Eu queria saber, como a gente está falando dessa questão do diálogo, como é importante o diálogo entre disciplinas, né? A Mari deu a percepção do ponto de vista da biomedicina. E aí eu te faço a pergunta, pastor, como conciliar a história, né? Assim, daqui a pouco eu vou falar da parte da filosofia, mas como conciliar a história com a fé? Como elas se dialogam? É uma pergunta difícil, né? É porque, assim, toda vez que a gente fala de algum tema, a gente está falando, quando a gente fala assim, a área da psicologia, são várias áreas da psicologia. Quando você fala da história, né? A percepção da história para cada cultura é diferente, da fé para cada cultura é diferente. O fato é que, assim, a fé e a nossa história ocidental, vamos pensar, vamos diminuir o espaço de análise. Para a nossa realidade brasileira, por exemplo, a história e a fé, elas são indissociáveis. O fato é o seguinte, não tem como você analisar uma sem analisar outra. Cada cidade que foi estabelecida no nosso país tem uma igreja, quase em sua totalidade. Eu não diria em sua totalidade, porque há municípios muito pequenos ainda. Mas a formação da nossa sociedade brasileira, ela passa necessariamente pela fé. Ela passa necessariamente pela concepção de que a existência humana ela considera a existência de Deus a priori, né? Então, não tem como a gente fazer uma dissociação. É lógico que em sociedades pós-cristãs, por exemplo, você vai ver uma história sendo construída desconsiderando a existência de Deus. Mas, assim, na minha percepção, no Brasil, na nossa história, a história e a fé são indissociáveis, de uma forma ou de outra. A nossa cultura, a nossa gênese está ligada à concepção de fé, seja ela qual for, né? Lógico que o cristianismo está assim como, por exemplo, numa sociedade árabe, a fé está vinculada à existência do próprio Estado, né? Então, nesse aspecto, eu penso que elas são indissociáveis. E quando a gente quer excluir algo da nossa análise, nós estamos violentando o nosso próprio corpo, né? Então, quando você exclui a fé da história, você está violentando a própria história. Você está desconstruindo a própria história. Porque, para o bem ou para o mal, a fé fez parte. A teologia fez parte. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei falando sobre a migração aí das escolas catedralícias, né? Aquilo que saiu dos mosteiros, foi para as catedrais, que desenvolveu, resumindo, tá? Não vou entrar em detalhes, a formação acadêmica, né? O boom que aconteceu na Europa, na Paris, Bolonha, Coimbra, o surgimento das universidades, as artes liberais clássicas, né? Até o fim da Idade Média, se desenvolveram, né? O trívio, o quadrívio, né? Primeiro a pessoa se formava com lógica, ou dialética, gramática, retórica, depois elas iam para disciplinas superiores, aritmética, astronomia, geometria, música. Você vê o estímulo da igreja para o surgimento do conhecimento científico, para o pensar filosófico. Agora, houve nesse processo histórico a instrumentalização das universidades pela igreja. Então, aquilo que nós criticamos hoje como sendo a instrumentalização pela ideologia ou pelo ateísmo, qualquer coisa que seja, colocando a fé para fora, houve no passado a instrumentalização do pensar, né?
a formação do direito canônico, e muitas coisas que aconteceram na história foram conduzidos pela igreja. Agora, houve uma ruptura. Quando a gente pensa na mentalidade platônica e de Agostinho, você tem uma visão de que a razão está submissa à fé. Quando há um resgate do pensamento aristotélico, aí você que é filósofo, você pode falar, a gente começa a descobrir respostas no mundo se a gente fizer uma investigação adequada, né? E aí vem o seu amado Tomás de Aquino, que acho que talvez você possa falar um pouquinho. Por isso que eu estou falando história e fé. Você veja que o mover da história passou pela fé. Não só no Brasil, mas a formação das universidades, o desenvolvimento científico e filosófico passou necessariamente nos últimos milênios pela fé. Então, talvez, eu não sei se era uma pergunta ou era só uma reflexão, eu acho que eu tenho que passar a bola para você falar de Aquino e... Agostinho? Mas Agostinho é pela aparência? Eu não entendi, né? Agostinho Carrara, é Santo Agostinho Carrara, Marcelo. Mas, assim, é que tem uma frase do Agostinho que eu gosto, que é o creio para compreender e compreendo para crer. Né, porque para Agostinho existe uma espécie de simbiose, né? A fé e a verdade, a ciência, elas estão intimamente ligadas. E uma coisa que você pontuou bem, e o fascinante da história, é que nós três estamos conversando de três áreas que eram unidas. Exatamente. Eram essenciais. Então, assim, as universidades surgiram com os cristãos, o método científico surgiu e foi aperfeiçoado pelos cristãos, e a filosofia ela desenvolveu e forneceu ferramentas para a teologia sistemática, por exemplo. Uhum. Então, essa ruptura, eu creio que ela foi negativa, que, por exemplo, vamos trazer a pergunta que eu fiz para vocês, né? Você falou de conciliar fé e história, a Mari falou como é que é trabalhar essa parte de ser biomédica e ser cristã num mundo que às vezes acha que isso é um absurdo. Por exemplo, eu posso colocar aqui pelo menos 4 áreas que a filosofia e o cristianismo dialogam e talvez a filosofia forneça um diálogo muito maior do que outras áreas, né? É lógico, cada área sabe aonde, como diz aquele ditado, né? Cada um com o seu cada qual, né? Mas a filosofia, por exemplo, ela considera a questão metafísica. Metafísica é aquilo que está além da física. E quando a gente fala de metafísica, a filosofia ela para considerar, pelo segundo ponto, a lógica, a possibilidade da existência de Deus. Né? E o fascinante de ver isso é que quando você olha, por exemplo, quando a gente vai para a lógica, que é um campo puramente filosófico, quando você vai falar da origem do universo, não tem como o universo vir do acaso, não faz sentido... por uma simples questão de lógica, o universo ele não dá saltos, né, aleatórios, ele é meticulosamente planejado, né? Então a lógica é uma forma da filosofia se dialogar com o cristianismo, porque o cristianismo, e uma coisa que eu acho legal, o cristianismo, se a gente fizer um estudo de religiões comparadas, o cristianismo ele tem um diferencial. Porque a fé, ela não é apenas naquilo que não se vê, embora isso seja explicado em Hebreus. Você tem 3 palavras para explicar a relação da filosofia com a fé. Por exemplo, não sei quem já fez seminário vai lembrar, né? Você falou de Tomás de Aquino, que a notícia, né? A notícia seria aquela ideia que a fé, ela é entendida pelo seu conteúdo. Então, a fé não é algo vazio. Você não crê em algo simplesmente por crer, não é algo vazio. Você tem a fé que é a fiducia, que você falou do trivium e quadrivium, né? Mas a fiducia é a fé salvífica, é a fé que é operada quando nós cremos em Cristo como Salvador. Mas você tem a fé que é ascensus. A fé ascensus é aquela que a mente precisa consentir. Isso está em Romanos 12, do 1 ao 2, está em João 5, do 44 ao 45. Então você vê que a filosofia ela dialoga com o cristianismo de uma forma tão fascinante que às vezes eu falo que a gente perde muito por não estudá-lo, né? Logicamente, a filosofia, gente, ela tem os seus problemas, como o pastor Lucas e a Mari eles pontuaram,
Porque, assim, cada área vai ter as suas linhas de percepção, né? Então, você tem aí a epistemologia, a lógica, e tem... Eu vou terminar a minha fala com um teólogo, um filósofo, na verdade, que é da Assembleia de Deus, lá dos Estados Unidos, que é o Jerry Walls. Eu anotei aqui, mas ele diz uma coisa que é interessante a respeito da relação da lógica e a fé. Ele diz o seguinte: a lógica não é uma invenção humana. Ela é uma reflexão da natureza de Deus e a razão para podermos pensar logicamente o porquê fomos criados à imagem dele. A boa teologia é coerente tanto bíblica quanto logicamente. Essa é uma relação, gente, de teologia, filosofia, fé, ciência que nós precisamos resgatar, né? Você vê, Deus trabalha através da revelação, das duas revelações. O que me leva a uma questão aqui que eu vou voltar para a Mari, tá? Ô, Heitor, você pode voltar aí. Aliás, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Voltei. Tá liberado fazer perguntas. Fala. Mas eu vou jogar a batata quente, né? Cada um fica apertando o outro, né? Nas áreas de diálogo, ou como diria no popular agora, acadêmico, intersecção, né? Então, vamos... Mari, é o seguinte, a gente está falando muito de fé e ciência, mas vamos trazer para o campo da igreja. Como a ciência ela pode ser... Deixa eu usar uma expressão certa assim. Como a igreja pode se valer dos conhecimentos científicos? Como isso pode ser positivo para a igreja? Porque às vezes a gente está numa relação onde as pessoas precisam ver uma funcionalidade. Então, como essa é uma pergunta que eu sei que ela é difícil, tá? Então, coloquei você na berlinda. Como que a igreja pode se valer disso? Bom, vamos lá. Que assim, o que a gente vê muito também é que, assim, a gente falou primeiro, né, desse negócio do cristão, ele sofrer essa... quando você vai para dentro da pesquisa, né, da ciência, e que, não, você não pode ter a sua fé. Mas aí, quando a gente vai para dentro da igreja, a gente vê o outro lado também, né, que muitas vezes as pessoas, elas... não sei se a palavra certa é o conformismo, mas é assim, não, mas, viu, você tem que crer e pronto, acabou, entendeu? Você não precisa buscar o conhecimento daquilo. Como se você procurar isso seria algo que estaria indo contra a vontade de Deus, né? Que você estaria questionando a Deus, o que Deus fez, o que Deus criou, né? Eu sinto muito isso também de dentro da igreja. Não, Deus é Deus, pronto, acabou, a gente não precisa se aprofundar naquilo, né? E eu não vejo assim. Eu acho que Deus, ele, em momento algum, ele nos restringiu de ter o conhecimento. Pelo contrário, né? Vamos pegar um clássico, né? Quando ele diz para Salomão, outra área que vocês me corrijam aí, mas o que você quer? E o que ele pede? Sabedoria. E Deus dá sabedoria a ele, né? Então, assim, é algo... Daniel, quando a gente vê Daniel é um sábio, né? Um estudioso. Então, assim, você buscar por conhecimento não é pecado, né? A forma como você vai lidar com o conhecimento, que é a linha tênue, né? Porque é exatamente isso que a gente falou mais cedo. Muito dessa separação das áreas se deu pelo poder que as pessoas acham que o conhecimento trouxe, né? De achar que não, estamos acima de tudo por ter conhecimento. E não é assim. Então, o que eu acho que a ciência ela pode contribuir, sim, dentro da igreja? Você acaba abrindo portas para as pessoas que realmente acham que você tem que comprovar tudo aquilo, entendeu? Não só o viver, porque muita gente fala assim, não, mas a gente não pode viver só pela fé. Mas por quê? Né? A fé, como você acabou de falar, Marcelo, a fé não é só o ato de crer, não, você tem o fundamento, né?
Então, assim, outro dia eu estava lendo alguns artigos, algumas coisas dessa área, e eu vi um artigo de um professor da Universidade Federal do Ceará, que ele faz doutorado em sociologia na Universidade de Coimbra. Ele se chama Rafael dos Santos Silva. E ele ressalta assim, ele fala assim, mas antes de tudo, a ciência não seria um ato de fé, né? Então, assim, e eu fiquei pensando muito isso, né? Porque a ciência, ela está sempre procurando aquilo que não se sabe, né? E a fé é o ato de intuir, né? Você crê naquilo que muitas vezes você não tem ali na sua mão, né? Eu volto a dizer, por exemplo, vamos pegar um caso de uma pessoa vamos lá, com câncer terminal. Ela, tudo está, assim, não está a favor dela, entendeu? O diagnóstico não é favorável, já fez todo tipo de tratamento, não deu certo, entendeu? Então, assim, os médicos chegam, olha, não temos mais o que fazer, entendeu? Agora nós só vamos te dar os cuidados paliativos. E é quando ela entra na fé, entendeu? Que ela busca aquilo, busca aquilo, busca aquilo, busca aquilo. Ela não tem nada nas mãos. Ela não está vendo o que é que pode acontecer. Mas pela fé, ela vai e às vezes acontece, né? Então, assim, não tem como separar mais. Eu acho que são áreas que estão interligadas e é para isso. Eu acho que a igreja, ela tem que se utilizar disso, tanto da fé, do crer, e quanto a ciência que vem para provar. Por exemplo, eu acho tão interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Que não, porque a ciência que vai provar, e que não sei o quê, a área da filosofia, a área, né? E tudo. Mas se não tivesse essa curiosidade, não teria se achado tantos objetos já, né? Que tem até nos museus, tudo, de indícios de que realmente o mar se abriu, né? Que tem pedaço das carroças que eles usavam, dos escudos e tal. Então, se não tivesse essa curiosidade, não teria ido atrás, certo? Não teria essa. E, é, por conta disso, você acaba trazendo mais comprovação de que o que está ali no nosso manual, que é a Bíblia, que o cristão acredita, é de fato o verídico, entendeu? Então, eu acho que a igreja ela tem que inverter o jogo. Ela não pode colocar como conhecimento a busca pela informação, pela ciência, pela filosofia, pela sociologia, por tudo, né? Que está em jogo e falar simplesmente não, nós não precisamos disso. Não, nós temos que se aliar a isso, né? Porque eu acho que através disso nós vamos conseguir entrar em áreas que não se conseguiria entrar antigamente, né? Então eu acho que esse diálogo, essa mente aberta para essas áreas, ela é muito válida. Mas e o medo? Eu mesmo. Mas e o medo? Porque assim, ó, eu ia até recomendar esse livro aqui para aqueles que estão iniciando, né, o pensar nessa linha, chama Fé e Dúvida, do John Ortberg. É um livro excelente. Há muito medo, né, porque nós estamos falando de igrejas, nós não estamos falando de uma igreja. Nós estamos falando de pessoas que não têm a capacidade, às vezes, de interpretar algumas coisas como eu não tenho em outras áreas. Então, muitas vezes, o teólogo, vamos lá, o pensador, o pastor, o religioso, o cristão, ele tem medo de dialogar. Vou fazer uma pergunta para o pastor Marcelo, já vou tomar a palavra e vou colocar ele num problema. Se a gente pensar naquela linha histórica que a gente estava trabalhando, a chegada lá do escolasticismo e tal, Tomás de Aquino, por aí vai. Você acredita que, mesmo não sendo a intenção, aquele momento histórico influenciou essa preocupação das pessoas com o conhecimento
científico, filosófico dentro das igrejas? Porque eu vejo ecoar nos séculos, depois daquilo lá, o medo do conhecimento. Por quê? Porque, querendo ou não, caiu-se numa teologia um pouco mequetrefe, né? Em que as pessoas não sabiam conciliar a revelação com a verdade, com verdades científicas e filosóficas. Você acha que aquele foi o momento de virada ou foi mais aqui na área científica? Bom, pô, você me colocou na berlinda agora, hein? Rapaz. Não, tá bom, vamos lá. Não, a pergunta é excelente. Vamos imaginar que quando a gente olha ali na escolástica, surge uma coisa que chama teologia natural. E a teologia natural, gente, para quem não sabe, é você poder conceituar Deus através... O pastor Marcelo na berlinda é boa. Poder conceituar Deus através da revelação geral, né? Através das coisas da natureza. Tanto é que a gente lê a Suma Teológica de Tomás de Aquino, ele escreve as 5 vias e o ente e a essência com esse objetivo. Só que, e eu gostei da questão como você colocou, pastor Lucas, porque de fato houve uma degradação daquilo que Tomás de Aquino ele idealizou para uma teologia mequetrefe, mas isso aí vai ecoar depois da reforma, assim, de uma forma muito mais profunda. Mas se a gente voltar à Suma Teológica, tem algumas coisas que são tão substanciais ali que é legal de ver, porque Tomás de Aquino ele não coloca a teologia natural como superior à revelação bíblica. A revelação bíblica ela é superior porque ela parte do próprio Deus. Isso Agostinho de Hipona já falava, a patrística já falava e a própria Bíblia fala por si só. Só que o que ele estava querendo mostrar é que Deus ele também se revela de uma forma profunda na complexidade da natureza. Então, a questão ele nunca trabalhou que a natureza é salvífica, né? Eu vou estudar a natureza, então a natureza vai me levar à salvação, porque eu vou saber quem é Deus. Não, ele não trabalha isso, só fala que a natureza ela apresenta evidências da existência de um Deus. O problema é que, quando nós olhamos a teologia mequetrefe, adorei essa expressão, a teologia mequetrefe, é porque ela começa a validar pensamentos pagãos, né? Que, na verdade, aquela ideia de que todos os caminhos no final acabam levando a Deus, né? Então, você acaba trazendo uma problemática muito séria, que é o impacto do pecado na natureza humana, né? A salvação por obras, né? Então, aquilo que Cristo fez na cruz acaba sendo reduzido. Então, e não foi a ideia de Tomás de Aquino. Tanto é que, se a gente pegar pensadores posterior a ele, que nem o Guilherme de Ockham, ele é um dos caras que até hoje é utilizado na ciência, né? Que ele criou a famosa argumento navalha de Ockham. Se você tem um argumento simples e um mais complexo, provavelmente o mais simples seja mais verdadeiro, porque você não tem que ficar dando cambalhotas. Trazendo isso, por exemplo, para a teologia e para a filosofia, se a gente partir para o ponto de vista que é mais simples você crer no Deus bíblico porque há mais evidências, você evita questões mais complexas, né? Então, o mais simples pode ser mais verdadeiro. Não sei se ficou muito complexo isso aí, tá? Mas como o Lucas colocou eu na berlinda, então eu creio que depois da Reforma Protestante, a Reforma Protestante não estava preocupada com a filosofia a priori, né? A Reforma Protestante estava querendo fazer uma reforma que fosse, antes de tudo, espiritual, religiosa, que teve impacto social, político, artístico, científico, né? Mas que a filosofia acabou tendo uma perda aí, né? Na questão da capacidade de reflexão. E aquela coisa, uma coisa que se tem nos filósofos escolásticos, e eu gosto dos filósofos escolásticos, você pode filosofar sem perder a essência da fé. Você pode se permitir questionar sem deixar de ser cristão por isso. Tanto é que a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios tem 2.000 páginas, né? Deixa eu só te interromper. Quando eu citei esse fé e dúvida, são duas palavras que a gente não gosta de ter na mesma frase. Não. Né? A gente acha que ou é fé ou é dúvida. Então, Sim. seria humilde da nossa parte, como teólogos, e dos cientistas, como cientistas, pensar o seguinte: se eu digo, milagre não existe, né? Eles falam, às vezes, com tanta certeza que milagre não existe, que chega a ser uma crença religiosa, certo? Porque Sim. Quando você afirma categoricamente que milagre não existe,
você está assumindo uma postura de crença religiosa. Da mesma forma, seria humilde para nós, como cristãos, entender que muitas vezes não é possível explicar por que Deus permite determinadas coisas. Eu tenho dúvidas. Sim. E é normal ter dúvidas. Senhor, por que tu permitiste que acontecesse tal coisa com as crianças, por exemplo? Por que o Senhor permitiu que tal coisa? A dúvida não é o oposto da fé. A dúvida é uma dúvida. E ela faz parte da vida de fé. Então, eu acho que talvez a dúvida na ciência, na filosofia e na teologia precisa ser acolhida. Nós precisamos acolher a dúvida. Precisamos entender que a dúvida não invalida o método científico, a dúvida não invalida a nossa fé, a dúvida não invalida nada. Né? Por isso que a filosofia é importante, porque ela nos ensina a duvidar, desde que nós não venhamos a perder a essência daquilo que é a revelação de Deus. Né? Uma coisa que a gente uma vez conversou bastante sobre isso, você vai lembrar, é que o ser humano ele fica desconfortável com a própria ignorância, então ele precisa dar resposta. Exato, é o que a gente falou há pouco. Né? Exato. Então, assim, e a gente também tem que ficar confortável que tem resposta que a gente não vai ter aqui. Tá tudo bem não ter resposta, e isso não deveria dar desespero na gente. Então, eu gostei da forma que você colocou, e aí é aquela coisa, né? Deus, ele trabalha de forma transcendente, ele pode fazer milagres, né? Embora alguns teólogos, né? Vou falar, alguns teólogos já não acreditem mais nisso. Exato. Deus faz milagres, mas Deus também usa ciência, então ele age de forma imanente, ele age das duas formas. Então, bom, boa questão sobre a dúvida. A dúvida pode ser acolhida sim. Uma pergunta do Tiago, que eu achei bem interessante aqui, ó. Boa noite. Fé pode ser explicada pela filosofia e ciência? Passa para a Mari primeiro aí, deixa que ela comece. Jogou a bomba para mim primeiro, né? Sim, primeiras damas. Ladies first. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, como eu disse antes, agora está se mudando o cenário, né? Porque já existem vários estudos quanto a isso, né? Quanto à fé. O que ela causa, se ela tem fundamento, né? Então, como eu disse antes, até uma Organização Mundial da Saúde, ela teve que se render a isso, né? Que sim, que tem feito, que trouxe benefícios para a vida humana, assim. E assim, para colocar, existem vários estudos de várias áreas comprovando a fé, né, para os benefícios para a saúde, principalmente, né, por exemplo, eu estava lendo alguns estudos, em 2004, um jornal de medicina de São Paulo, da Associação Paulista de Medicina, ela publicou uma pesquisa que afirma o poder da prece na recuperação de pacientes com câncer, né? Que isso traz benefício para o paciente, né? Que foi comprovado cientificamente, né? Então, nós estamos falando não observou, mas não tem fundamento científico, não. Existem várias pesquisas hoje em dia para relacionar a fé com a ciência. Outro estudo que foi realizado na Pensilvânia, na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que revela que a cura física ela pode ocorrer como resultado do poder de uma oração. Então, assim, hoje a ciência ela está cada dia mais estudando a fé. A fé, ela como um todo, não só o cristianismo, como eu falei, né? A pessoa, ela ter essa espiritualidade, né? Ela ter fé em algo. A ciência tem intrigado a ciência, por conta dessa ruptura que teve ao longo dos anos, que era um tabu, que não podia se associar a fé com ciência, né? Imagina, era uma ideia, assim, absurda, você querer trazer a sua espiritualidade para dentro da ciência. Hoje, não. Hoje já está trazendo o questionamento dos cientistas, né? Se realmente isso tem fundamento. E o que tem visto em vários estudos é que sim, hoje a ciência ela está conseguindo
relacionar alguns fatos, sim, com a fé. Não é algo mais, assim, utópico, muito distante, algo vago só de ser falado. Não, hoje tem fundamento científico para comprovar mesmo que a fé, ela tem o seu papel, assim, na humanidade. No caso da filosofia, eu usaria um teólogo, né, um reformado, né, que é o João Calvino. João Calvino tem uma teoria que o ser humano ele nasce com um senso divinitatis, né, o senso do divino. Então, se a gente olhasse a fé, ela pode ser explicada pela filosofia? Pode, a partir do princípio que nós olharmos para o homem como um ser tricotômico ou dicotômico, porque tem áreas da filosofia que considera a imaterialidade da alma, tá? Então não é só a teologia que considera o aspecto espiritual, a filosofia considera. E isso pode ser observado pelas sociedades em geral. Mais de 96% da população mundial, ela crê em algo. Então, isso faz parte, é inerente do ser humano. Então, quando Calvino ele escreve as Institutas e ele coloca que o homem ele nasce com esse senso do divino, né? É lógico que ele vai fazer todos os desdobramentos, né, por causa do efeito noético do pecado, né, que o homem vai olhar para Romanos 1 e vai falar que o homem vai acabar caindo em idolatria, né, porque ele não vai saber identificar Deus. Mas sim, a fé ela pode ser explicada pela filosofia, mas talvez de uma forma muito mais abstrata, tá? Eu acho que a fé ela é muito mais conceitual dentro do próprio cristianismo. O cristianismo ele aprofunda o que vem ser a fé. Não sei se respondeu, tá? Mas em suma é isso, tá? A batata quente fica mais para Mari do que para mim, porque para a filosofia não tem problema com a fé, né? Não é um problema tão grave. Mas a Rejane, o Heitor, eu não sei, tem uma pergunta da Rejane lá em cima, lá, que passou para mim aí, que tá interessante. Manda essa pro Lucas. Ele tá quieto, ele tá quieto. Tá quietinho. Como espalhar esse modelo em nossa cultura nos dias atuais? Direto do Tennessee, essa pergunta. Eu acho que esse acompanhando mais e divulgando o NERCS, né, para os próximos eventos. Essa é uma forma de... gente, o fato é o seguinte, a gente não muda tudo, a gente muda muito pouco. A gente só tem que fazer, a gente tem que correr a corrida, né? Então, se Deus nos deu a capacidade de pensar e de promover o debate no ambiente que nós estamos inseridos, na denominação, no grupo de amigos que nós temos, eu cheguei à conclusão há muito tempo, sobre várias áreas da vida, que a gente não tem controle sobre quase nada, né? A gente sabe, pela palavra de Deus, que ele está no controle de todas as coisas, mas o que a gente pode fazer é dar a nossa contribuição. Quando eu ensino na minha casa minha filha a pensar, é muito mais difícil do que eu criá-la para ser um ser que replica um modelo, né? Então, isso eu colho os frutos do questionamento. Na igreja, por exemplo, que a gente faz parte, há tempos a gente não tem uma igreja aqui que pede que as pessoas repliquem os modelos, né? Elas têm que pensar, elas têm que questionar, e inclusive a nós mesmos, né? Então, o nosso papel é fazer com que as pessoas mantenham a sua fé, mas creiam que Deus... Olha, eu tenho uma visão, pensei em Noé recentemente, pensa assim, ó, Deus formou o mundo, né? Deus estabeleceu todas as coisas, e ele não deu tudo de mão beijada. Noé construiu algo gigante, sem tecnologia, sem conhecimento de engenharia, sem nenhum tipo de conhecimento científico. Mas Deus quis que ele fizesse aquilo. Assim como ele quer que nós desenvolvamos todas as nossas habilidades, né? Tudo aquilo que nós pudermos desenvolver, a gente vai desenvolver, né? No conhecimento, em habilidades práticas, tocar, cantar, construir, tudo que a gente puder, né? Então, acho que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que é da vontade de Deus que nós nos desenvolvamos em todas as áreas que forem possíveis, né? E a gente se desenvolver em todas as áreas, por exemplo, eu tenho todo mundo vai falar que eu tenho um conhecimento muito importante na área da farmacologia, certo ou errado, né? Todo mundo que precisa de remédio vem perguntar para mim, eu não posso receitar remédios, mas eu resolvi estudar um pouco mais.
quando você tem filho, quando você tem dores, você vai se aperfeiçoando, né? Ah, mas a fé poderia me curar? Poderia, mas Deus não nos deu a capacidade de desenvolver coisas que podem nos ajudar. Então a gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas, que a gente ora e a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Esse é um trilho que tem que ser percorrido conjuntamente, né? São duas partes do trilho que a gente tem que entender. Então, no nosso contexto que nós estamos inseridos, contribuir com os nossos filhos, com os nossos liderados, com os nossos alunos. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém, ensinando essas pessoas a pensarem. Então, acho que é isso na nossa cultura. Daí eu vou para a minha área de estudo, que é a área de comunicação. Eu acredito que, assim, a gente tem que, sim, encontrar formas de fazer uma comunicação mais eficaz e mais rápida, sem ruídos, né? E tentar passar isso dessa forma, como nós estamos procurando fazer isso com essa live, procurando outras formas de se comunicar com essa geração de consumo de informação mais rápida, né? E a gente tentar passar isso aí, porque o desafio está em, realmente, a gente ter essa... A gente estava na primeira reunião, a gente falando um pouco disso. A gente tem a iniciativa, a gente tem os estudiosos, tem quem pensa, mas como passar isso? Vamos lançar publicações herméticas, aquela coisa quadradinha, aqueles textos traduzidos com o subtítulo em inglês, falar um monte de palavras diferentes. Isso não é ruído para essa geração? Isso não é ruído para passar essa mensagem? De repente, ao invés de fazer isso, a gente fazer uma live, a gente fazer um bate-papo, gerar de repente, ao invés de... Não estou desmerecendo a cátedra, né, que às vezes é necessária, mas às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que atinja o maior número de pessoas da forma mais fácil de ser entendida, né? E você pode ser o pontapé inicial, não simplificando, mas para cativar e trazer para esse tipo de discussão, para esse tipo de conversa. Ô, Heitor, eu vi uma pergunta aqui do Israel. Podemos considerar milagre uma evolução na ciência? Por exemplo, uma droga que leva à cura de uma doença ou uma prótese que dê condições para uma pessoa viver melhor, né? Eu não sei se eu entendi completamente a pergunta, mas se eu entendi o contexto, eu me lembrei de uma coisa, Israel. Quando a gente dá o exemplo daquilo que nós fazemos para Deus, Ele nos deu a capacidade, logo, o que nós fazemos veio dele. Quando chega no Dia dos Pais, minha filha é pequenininha, ela vai lá e fala: papai, comprei um presente para você, né? Ela pode até ter comprado, mas quem pagou fui eu, né? Dar um exemplo. A gente precisa humildemente reconhecer que todos os saberes que nós recebemos, eles nos foram dados direta e indiretamente da parte de Deus. Isso deve nos manter humildes. Então, a igreja celebrar a cura com uma prótese, ela deveria ter o mesmo peso de celebrar a cura de maneira miraculosa, né? Porque, de certa forma, é um milagre que uma pessoa tenha desenvolvido a capacidade de desenvolver uma prótese, né? Então, direto ou indiretamente, a gente que crê em Deus tem que entender que tudo vem dele, né? E a gente tem que humildemente reconhecer que nada vem de nós. E não vindo de nós, nós temos que celebrar, nós temos que promover a humildade no processo, né? Nas 3 áreas, a humildade de saber que tudo, de alguma forma, vem de Deus, né? Então, só um comentário aí. Só citando, complementando o que o Israel falou, milagre na evolução da ciência, uma droga que leva à cura. A penicilina foi uma droga descoberta assim, numa era que estava precisando e foi por acaso. A Mariana pode me complementar. Sim. Mais isso. Ele estava estudando outra coisa, né? Estava estudando estafilococos e acabou, de repente, uma amostra contaminada que daí foi ver o que fungo que era o penicilio. O primeiro soro antiofídico foi de bronze, vocês sabem, né? Quando Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze curou todo mundo da picada das cobras. Verdade. Mas exatamente, e puxando também o que o Heitor falou, é exatamente isso, né? E eu acho que é o limite para nós, né? Sabermos isso.
que a gente tem que buscar o conhecimento, evoluir cada dia mais, mas saber de onde que vem essa capacidade, né? Quem que nos permite isso? Quem é o dono de tudo isso? Para nós que buscamos isso como cristão, nós temos que ter claro isso, que Deus é o que nos permite ter o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, né? E outra questão que eu vejo isso muito no nosso meio, assim, do cristianismo, é exatamente essa questão de milagre, que às vezes, até dentro do nosso meio, nós achamos assim, não, milagre é quando Deus ressuscita um morto. Passou disso, não, é uma mera coincidência, né? E não, é isso mesmo, Lucas, o que a gente tem que reconhecer é que tudo parte do princípio que é um milagre de Deus para a nossa vida. A capacidade de você pensar, de você chegar por exemplo, a uma vacina que a gente viu agora, vamos pegar para os tempos recentes, né, na pandemia, o conhecimento, a capacidade, a gente tem que ter claro na nossa cabeça que isso é permissão de Deus, ele nos proporciona isso, né? Mas que através da ciência, da pesquisa, de tudo, conseguiu chegar a uma solução para um caos que estava, né? E que na hora, no meio da igreja, isso não foi visto como um milagre, mas foi visto também até como né, não, mas isso, o que será isso, né? Como a gente já escutou muitas coisas, que muitas igrejas foram contra e tudo, mas isso não seria um milagre também de Deus? Essa capacidade de ter chego a uma vacina que foi uma solução para a hora, não é? Então... Mari, eu vou comentar uma coisa para você. Muito se fala sobre a indústria farmacêutica, né? Então, que tudo se desenvolve porque eles têm que ganhar dinheiro e tal. Mas na fé também não tem gente mercadejando? Não tem gente usando da mensagem do evangelho para tirar recursos para si? Na área farmacêutica vai ter, na área da teologia vai ter. Então, assim, Exato. É lógico, as intenções do coração do homem, a maldade no coração do homem, ela vai existir em todas as áreas. O importante o joio e o trigo. Não adianta. O Marcelo tá muito quieto, vamos fazer uma pergunta bem polêmica. Deixa de boa aqui, eu tô vendo o chat que mandaram 2 perguntas de filosofia, eu tô quietinho. Não, tem Ricardo e Davi. O pessoal que está aqui, estamos com quase 30 pessoas, já bateu 30 aqui, uma hora de audiência. Amanhã e quinta-feira temos também mais... Amanhã é quarta. Amanhã é quarta, né? Hoje é segunda, é verdade. E... Tem perguntas aí, Marcelo, responda aí, cara. Perguntas aí. Eu não vi, aonde está? Ricardo e Davi. Uma pergunta aqui, tentando achar, peraí, gente. Eu vou colocar a pergunta do Davi. Eu estava tão fascinado vendo vocês falando sobre o Deus que transcende, faz milagres e Deus que usa pessoas, que eu estava só assistindo, estava ótimo. Vamos ficar naquela lá, volta lá. Como desmistificar a ideia de que a filosofia é coisa humana, logo não é de Deus? No meio evangélico, eu ia falar que a culpa é o ensinamento de Colossenses 2:8. Porque o pessoal fala lá, quando Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Vamos lembrar, gente, filosofia, a palavra filosofia, desde os tempos antigos, é uma palavra comum. Ela nem sempre significa uma disciplina que é aprendida academicamente. Então, quando eu falo assim, eu tenho a seguinte filosofia de vida, é uma coisa pessoal, é senso comum, é cotidiano. Como que a gente... desmistifica? Primeiro mostrando que, voltando um pouquinho lá no começo da nossa live, há mais áreas em comum entre a filosofia e o cristianismo do que as pessoas imaginam, né? E o Lucas tocou agora há pouco na questão do processo da educação, né? De fazer as pessoas pensarem. A filosofia, ela não é uma inimiga do cristianismo, né? Ela pode ser, de repente, academicamente uma coisa humana, mas lembrando que todo conhecimento vem de Deus, toda sabedoria vem de Deus. A própria palavra filosofia, né, amor à sabedoria. E tem uma coisa que eu acho legal, Davi, você que fez a pergunta, é que a filosofia, ela compartilha algo, se a gente olhar para os filósofos clássicos, tá? Mas eu compartilho com a maioria dos filósofos cristãos compartilham.
A filosofia, ela é uma busca também pelo conhecimento e pela verdade. E a verdade, ela não pode ser relativa. Não existe verdade relativa, gente. Porque se a verdade é relativa, ela deixa de ser verdade. Tá? A verdade é algo objetivo. Né? Então, não tem como eu aqui falar que eu sou aí eu vou jogar para a Mari, que eu sou um homo sapiens sapiens e um canguru ao mesmo tempo. Não sou um canguru. Né? Então, assim, não tem como a verdade ser relativa, a verdade era objetiva. Então, isso passa não só pelos aspectos da fé, né? Porque nós cremos na verdade que está numa pessoa, que é Cristo Jesus, mas nós cremos também que é possível se conhecer a verdade de uma forma objetiva no campo da ciência, no campo da filosofia, o que dialoga muito com o cristianismo, né? Eu falei de 4 áreas agora há pouco para vocês, né? De como a filosofia e o cristianismo elas podem estar juntas, né? Desde que bem direcionada à metafísica, né? A ideia de que Deus ele é o criador de todas as coisas, através da lógica, através das evidências históricas e arqueológicas. Isso, gente. A filosofia, lembrando que a filosofia é uma matéria que a gente chama de matéria de conjunto. A filosofia ela não dialoga sozinha. A filosofia precisa da antropologia, a filosofia precisa da história, a filosofia precisa da teologia. Por isso que a gente chama, é uma disciplina de conjunto. Então, a melhor forma da gente desmistificar é mostrando a relação que ela tem com o próprio cristianismo. E, principalmente, eu estava brincando, como é que você vai explicar a Trindade sem a filosofia? Você precisa da filosofia para explicar a Trindade. É só questão de fé. Se é questão de fé, então vamos acabar com os discipulados. Quando você explica a Trindade pelo ponto de vista bíblico, você precisa da filosofia, porque a filosofia ela vai ajudar na parte da articulação do argumento. Então, por exemplo, a gente fala, a Trindade é um Deus que se manifestou de 3 formas diferentes, são 3 pessoas, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas todos compartilham de uma mesma essência. Você vai precisar filosofar muito. Ou, por exemplo, que Jesus tem uma dupla natureza, né? Aí o que milagres são possíveis, né? O milagre é uma violação, vocês estavam falando de milagre, o milagre é uma violação das leis naturais. Então, você precisa da filosofia. Então, uma das coisas que eu vejo e eu volto ao que o pastor Lucas falou, do processo educacional que a gente precisa dentro das nossas igrejas e mostrar que todas essas disciplinas, elas são importantes, que também faz parte daquilo que Deus criou. Lembra que Luiz Pasteur falava, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima. Eu compartilho do mesmo pensamento da filosofia. Quanto mais eu estudei filosofia, mais convicto da minha fé eu fiquei. Eu não fiquei mais ateu. E aí eu aprendi uma coisa que a gente estava falando, conviver bem com a dúvida. Tem coisas que, gente, eu tenho dúvidas. E está tudo bem para mim, porque está tudo no controle do Senhor. Eu não sei se explicou, Davi, mas é por esse caminho que eu iria. O Lucas está falando. Lucas, você está mutado aí, não estou te ouvindo. Aí. Tá funcionando? Tá. O Ricardo fez uma pergunta que eu acho que é meio polêmica aí, né? Ele fala assim, olha, na defesa da fé ou na defesa da ciência, ambos têm compromisso mais com a ética, enquanto que na filosofia esse compromisso não é mais relativo. Acho que, na verdade, é justamente o contrário, né? É o contrário, porque a ética é uma disciplina filosófica, né? Quem determinou a ética foram os filósofos, né? Então, se a gente falar que ética é um conjunto de valores, né, determinados e racionalizados e conscientizados por uma sociedade, mas foram os filósofos que foram os primeiros, né? Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre bioética. A bioética é um desenvolvimento da própria ética filosófica, né? Na verdade, o Ricardo, eu tendo, assim, depende do que linha filosófica você está vendo. Porque, de fato, se você for, por exemplo, para uma linha mais utilitarista, o pastor Lucas adora essa palavra, utilitarista. Se a gente for para uma questão mais utilitarista, você vai ter, de fato, uma ética relativa, uma ética que vale aquilo que é útil, que é mais prático para uma sociedade, né? Mas, hoje em dia, a gente, nos campos acadêmicos, é a própria filosofia que freia as questões e os abusos do campo científico, por exemplo. É por isso que vai ser bom amanhã o Davi. O bom é que amanhã é só o Davi e a Mari que vão falar sobre isso, né?
mas a filosofia que traz, por exemplo, uma crítica ao cientificismo, né, e os abusos morais disso, né? Então, é o oposto. Eu concordo com o pastor Lucas, né? Deixa eu ver só uma pergunta aqui, deixa eu ver. Na defesa da fé, da ciência, ambos têm compromisso mais com a ética. Às vezes, dependendo, a gente tem aí no campo da fé, né, que tem muitos mercadejantes da palavra, né, e no campo da ciência tem muita gente lucrando com questões industriais, mas também no campo da filosofia tem uns caras muito doidos. Mas a filosofia, tá, só para concluir o pensamento, para não ficar muito vago, a filosofia, ela acredita em uma ética que seja, a gente chama moral absoluta, tá? A gente chama valores, aliás, tem um termo filosófico para isso, valores morais absolutos. Quando eu falo que um valor moral ele é absoluto, significa que ele não pode ser relativizado. Por exemplo, o respeito não é uma coisa que pode ser relativizada, a compaixão não é uma coisa que pode ser relativizada, a ética não é uma coisa que pode ser relativizada. Então, por isso que eu gosto desse termo, né, que chama valores morais absolutos, que é um dos campos de defesa da própria filosofia. Não significa que não hajam dilemas. Ixi, tem. E aí a gente tem que entender que para algumas pessoas isso vai ser um problema e para outras não vai ser, né? Sim. Por exemplo, amanhã, eutanásia e aborto, como é que a gente lida com isso, se existem valores morais absolutos, né, Mari? Né? O Davi, Exato. como é que a gente lida com essas coisas? Exatamente. Bom, acabou, as perguntas da filosofia acabaram, né? Ai, graças a Deus. É ético, por exemplo, eu estar morrendo de fome agora, nesse momento? É jejum. Então, miraculosamente, acho que estamos chegando ao final para você poder ir jantar. É isso aí. Gente, eu acho que o Davi era para estar aqui, ele pediu desculpas que não pôde estar, não chegou a tempo, mas está assistindo, está mandando perguntas. Deixa ele. Amanhã ele vai sofrer Com com a isso. Marcela Berlina. Amanhã eu vou fazer algumas perguntas. Amanhã não estarei presente. Já peço desculpas para vocês, que eu tenho o outro podcast para apresentar. É meu podcast secular. Ô, pessoal, eu não sei o que foi falado no início, porque eu tive que chegar alguns minutos atrasados. Mas, assim, a iniciativa do NERCS, né, desse núcleo de estudos, da minha percepção, é a gente agregar, né? É sempre agregar novas pessoas com novos conhecimentos. A ideia não é pensar para além daquilo que a gente pode debater, né, no dia a dia. Eu acho que isso que o Heitor falou, eu penso muito nisso. Penso que a gente precisa comunicar de maneira mais simples, traduzir aquilo que a gente está falando e não deixar de falar que nós estamos compartilhando aquela pequena porção de conhecimento que nos foi dada. E nós ainda estamos em busca de conhecer ainda mais, né? Então, não há arrogância, não deve haver, pelo menos entre nós, arrogância de achar que nós temos resposta para todas as coisas. Eu não vou me furtar, eu não vou negar quando eu não souber, tá? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter como pré-requisito, né? Muitas vezes a gente não sabe. Na verdade, acho que na maioria das vezes a gente não sabe. E de tudo que vocês ouviram, faça como o apóstolo Paulo, o pastor Lucas pregou ontem, analisa tudo e retenha o que for bom. Tá? E afaste-se de toda forma de mal. Exato. Certinho, gente? Boa noite. Certinho. Certíssimo. Uma oração, Marcelo? Vamos encerrar com uma oração. Meu querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E principalmente, Pai, o Senhor é o Criador de todas as coisas e só estamos aqui graças a Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de aprender, de estudar, de obter conhecimento. Mas como foi falado aqui, ó Pai, que possamos ter humildade diante da revelação e simplicidade, Pai, que as pessoas possam ver em nós referências de como é bom ser cristão e de como é bom conhecer, ó Pai, outras áreas, como isso engrandece a nossa fé. E também engrandece, ó Pai, aquilo que o Senhor é em nossa vida. Obrigado por cada um que assistiu, obrigado pelos nossos membros do NERCS, que possamos sempre apontar, ó Pai, para a obra magnífica que o Senhor operou na cruz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, povo. Eu que agradeço vocês aí. Valeu, galera.
Valeu, gente. Boa noite. Beijo. Pode acabar com o jejum, Lucas. Tô precisando aqui, viu? Ó, tchau para todas as mensagens aí. Tchau para todos. Tchau, boa noite para todo mundo. Vai continuar no canal a live de hoje. A gente vai estar salvando também. Se alguém quiser depois, a gente pode estar fornecendo. Tá bom. Um abraço. Boa noite. Legal. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.